Imagine acordar um dia com absoluta certeza sobre o significado de sua existência. Imagine mais se sentindo mais perdido, não questionando mais por que você está aqui, que não está mais procurando por propósito. Imagine saber com cada fibra de você ser a resposta para a maior pergunta de todos: por que existimos? Hoje, você descobrirá a história de um homem que fez exatamente isso. Um homem que enfrentou as profundezas do sofrimento, desespero e incerteza, mas emergiu com uma resposta tão profunda que continua a transformar vidas até hoje. Sua descoberta não veio facilmente. Ele sofreu julgamentos que quebrariam a maioria das pessoas, mas, por sofrer, ele extraiu uma verdade tão poderosa que mantém o potencial de mudar a maneira como você vê sua própria vida. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é uma revelação que pode mudar sua perspectiva para sempre. No final desta jornada, você terá um entendimento mais profundo do que realmente significa viver com o propósito, e a revelação final, a que descobriremos no final, é a mais poderosa de todas. Pense em sua própria vida por um momento. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem navegar por desafios com um senso inabalável de direção, enquanto outras se sentem perdidas, à deriva em um oceano de incerteza? Por que alguns suportam sofrimento inimaginável e emergem mais fortes, enquanto outros desmoronam sob o peso de suas lutas? A resposta está em algo mais profundo do que mera circunstância ou sorte. Está em uma descoberta feita por um homem que não apenas fez essas perguntas, mas também viveu as condições mais extremas imagináveis para encontrar a resposta. Para entender sua história, devemos primeiro entrar em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Um lugar onde a esperança era praticamente extinta, onde o sofrimento atingiu profundidades inimagináveis, e onde o espírito humano foi testado além da medida. Foi neste lugar que um homem chamado Viktor Frankl encontrou o significado da vida. Frankl era psiquiatra e neurologista, um homem de ciência e razão, mas sua maior lição não veio de livros, teorias ou debates acadêmicos. Veio da experiência direta. Em 1942, ele foi deportado para um campo de concentração nazista junto com sua família. Tudo o que sabia, tudo o que amava, foi arrancado dele em um instante. Seus bens foram retirados, sua liberdade foi tirada e sua própria identidade foi reduzida a um número. Mas, no meio do sofrimento inimaginável, Frankl fez uma descoberta. Uma que mais tarde seria escrita em seu livro, Man's Search for Significado, um livro que mudou milhões de vidas. O que ele descobriu foi o seguinte: a liberdade humana final. A única coisa que nunca pode ser tirada de nós é a nossa capacidade de escolher como respondemos às circunstâncias da vida. Faça uma pausa por um momento e reflita sobre isso. Não importa o que aconteça com você, não importa o quão cruel, injusto ou doloroso se torne, há uma coisa que permanece sozinha: sua resposta. Frankl observou que aqueles que sobreviveram aos campos não eram necessariamente os mais fortes ou os mais fisicamente capazes. Em vez disso, eram frequentemente aqueles que tinham um motivo para continuar, um propósito além de si mesmos. Eles tinham algo para viver, mesmo que algo fosse apenas um sonho, uma esperança ou uma promessa que fizeram a um ente querido. Ele contou momentos em que os prisioneiros, apesar do sofrimento, encontraram maneiras de manter um senso de propósito. Alguns ofereceram bondade a outros, mesmo quando eles próprios não tinham nada. Alguns se apegam às lembranças dos entes queridos, imaginando reuniões que os mantiveram vivos. Outros mantiveram seu trabalho, suas contribuições inacabadas para o mundo, acreditando que, se sobrevivessem, seu conhecimento e sabedoria serviriam a um propósito maior. Agora pense em sua própria vida. O que o mantém em andamento quando surgirem desafios? Você os vê como sofrimento sem sentido? Ou acredita que há algo maior a ser aprendido? Algo maior a ser alcançado? A descoberta de Frankl sugere que nossa sobrevivência, nossa capacidade de suportar as dificuldades da vida, está profundamente conectada ao fato de encontrarmos ou não significado nelas. Essa realização não é apenas filosofia, é psicologia. A pesquisa moderna apoia o que Frankl descobriu: as pessoas que têm um senso de propósito em suas vidas tendem a ser mais saudáveis, mais resistentes e até vivem mais.
Por outro lado, aqueles que não têm propósito geralmente lutam com a depressão, a ansiedade e uma sensação de vazio. Não importa quanto sucesso ou riqueza acumulam. Mas de onde vem o significado? É algo que encontramos ou algo que criamos? É aqui que as ideias de Frankl se tornam verdadeiramente que mudam a vida. Porque o que ele descobriu é que o significado não é algo que espera ser encontrado. É algo que moldamos ativamente através de nossas escolhas, nossas ações e nossa mentalidade. E este é apenas o começo. Na próxima parte, nos aprofundaremos nas lições profundas que Frankl descobriu. Lições que não apenas o ajudarão a entender a natureza do significado, mas também fornecerá ferramentas práticas para aplicar essa sabedoria à sua própria vida. Porque a verdade é que não importa onde você esteja, não importa quais lutas que você enfrente, você tem o poder de criar significado. E depois de desbloquear esse poder, tudo muda. Mas como exatamente criamos significado? Como tomamos a dor, o sofrimento, a incerteza da vida e a transformamos em algo que nos dá força em vez de nos quebrar? A resposta de Viktor Frankl foi simples e profunda. Não inventamos o significado do nada. Em vez disso, descobrimos isso de 3 maneiras específicas através do trabalho, através do amor e do sofrimento. Esses são os 3 caminhos para uma vida significativa, e cada um é a chave para desbloquear um senso de propósito mais profundo. O primeiro caminho é através do trabalho, especificamente a busca de algo maior que nós mesmos. Frankl observou que aqueles que tinham uma missão, um projeto ou uma meta que se estendiam além de sua própria sobrevivência, eram muito mais propensos a sofrer sofrimento sem se desesperar. Para alguns, este foi o sonho de terminar um livro ou concluir uma descoberta científica. Para outros, era o desejo de compartilhar seus conhecimentos, ensinar, criar ou contribuir com o mundo de alguma maneira significativa. Agora pergunte a si mesmo qual é o seu trabalho. E pelo trabalho, isso não significa necessariamente seu trabalho ou profissão. Isso significa o esforço que você dedica a algo que agrega valor ao mundo. Pode ser arte, pode estar escrevendo, pode estar construindo algo ou simplesmente ajudar os outros de uma maneira que você só pode. Quando mergulhamos no trabalho que se alinham com nossos valores mais profundos, criamos significado naturalmente. Nós nos tornamos parte de algo maior que nós mesmos, e ao fazê-lo, encontramos propósito. Mas o trabalho sozinho não é suficiente. O segundo caminho de Frankl para o significado é através do amor, e não apenas do amor romântico, embora isso certamente possa ser uma poderosa fonte de propósito. É amor em sua forma mais alta, conexão profunda com os outros. O próprio Frankl experimentou isso da maneira mais comovente nos campos. Ele costumava encontrar força no simples pensamento de sua esposa, mesmo que não soubesse se ela ainda estava viva. Ele fechava os olhos e imaginava falar com ela, segurando-a, compartilhando a vida que eles sonhavam. Em uma de suas reflexões mais poderosas, ele escreveu: a salvação do homem é através do amor e do amor. Esta é uma lição tão antiga quanto o próprio tempo. As pessoas que vivem as vidas mais significativas não são necessariamente as mais ricas, as mais bem-sucedidas ou mesmo as mais inteligentes. Eles são os que amam profundamente, que se dão plenamente aos outros, sejam familiares, amigos ou uma causa maior que eles. Pense nos momentos da sua vida em que você se sentir verdadeiramente vivo. Provavelmente, eles não foram momentos de isolamento, mas momentos de conexão, uma conversa que mudou você, um momento de riso com alguém que realmente o entende, uma época em que você ajudou outra pessoa e, ao fazê-lo, sentiu um senso mais profundo de propósito dentro de si. Vivemos em um mundo onde é fácil nos desconectar, onde somos bombardeados com distrações que nos afastam da conexão humana real. Mas se a vida de Frankl nos ensina alguma coisa, é a seguinte: em nossos momentos mais sombrios, o amor é frequentemente a única coisa que nos faz continuar. E, no entanto, mesmo o amor não pode nos proteger de sofrer. A dor é uma parte inevitável da vida. Em algum momento, todos enfrentaremos perda, decepção e dificuldades além do nosso controle. Isso nos leva ao terceiro e último caminho para o significado: encontrar um propósito no sofrimento. Essa é talvez a verdade mais difícil de aceitar, mas também é a mais poderosa. Frankl escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.
Ele viu em primeira mão que o sofrimento, quando abordado com a mentalidade certa, poderia ser transformado em algo profundamente significativo. Agora, isso não significa que devemos procurar sofrimento. Isso não significa que devemos glorificar a dor ou fingir que tudo acontece por um motivo. Mas isso significa que, mesmo nos momentos mais difíceis, temos uma escolha. Podemos permitir que o sofrimento nos esmague, ou podemos usá-lo como combustível para o crescimento. Pense nos desafios que você enfrentou em sua própria vida. Talvez você tenha sofrido perda, rejeição ou falha. Mas, olhando para trás, pergunte a si mesmo: essas experiências o quebraram ou o moldaram? Você não é mais sábio, mais forte e mais resiliente por causa do que passou? Frankl acreditava que o sofrimento deixa de sofrer quando encontramos significado nele. Ele testemunhou prisioneiros que, apesar do tormento, optaram por se apegar à sua dignidade. Pessoas que, mesmo em um lugar onde não tinham controle sobre o destino, ainda controlavam como enfrentavam cada momento. E essa é a lição final de sua descoberta: o significado não é algo dado a nós, é algo que escolhemos. Escolhemos isso através do trabalho que fazemos. Nós escolhemos isso. Em um lugar onde eles não tinham controle sobre seu destino, eles ainda controlavam como enfrentavam cada momento. E essa é a lição final de sua descoberta. O significado não é algo dado a nós. É algo que escolhemos. Nós o escolhemos através do trabalho que fazemos. Escolhemos através do amor que damos. E o escolhemos transformando nosso sofrimento em algo maior. Mas aqui está a verdadeira pergunta: se o significado é algo que sempre podemos criar. Então, o que está nos impedindo? O que mantém tantas pessoas se sentindo perdidas, vazias e desconectadas em um mundo onde o significado está sempre ao seu alcance? É isso que descobriremos a seguir. Porque, embora a descoberta de Viktor Frankl tenha mudado a maneira como entendemos a vida, há uma peça final nesse quebra-cabeça, uma realização tão profunda que, depois de entender, você nunca verá sua própria existência da mesma maneira novamente. E é exatamente isso que exploraremos na próxima parte. Se o significado está sempre ao seu alcance, se podemos criá-lo através do trabalho, amor e até sofrimento. Por que tantas pessoas ainda se sentem perdidas? Por que tantos passear pela vida sem um claro senso de propósito? Constantemente pesquisando, mas nunca encontrando verdadeiramente. É aqui que a maior percepção de Viktor Frankl se torna inegável. O problema não é que a vida não tenha significado. O problema é que não assumimos a responsabilidade de criá-lo. Frankl acreditava que o significado não é algo entregue a nós. Não é algo que o mundo nos deve. Em vez disso, é algo que devemos procurar ativamente, algo que devemos assumir a responsabilidade por cada dia. E é aqui que tantas pessoas lutam, porque a responsabilidade nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo que muitas vezes incentiva o contrário. Distrações estão em toda parte. É mais fácil entorpecer-nos com entretenimento, mídia social ou rotinas irracionais do que sentar em silêncio e perguntar: o que estou realmente fazendo da minha vida? É mais fácil reclamar de nossas circunstâncias do que assumir o controle delas. É mais fácil culpar a sociedade, nossas forças passadas ou externas, do que aceitar que o significado é nossa responsabilidade pessoal. Frankl argumentou que a busca da felicidade, tão frequentemente promovida como o objetivo final, é realmente equivocada. Ele escreveu: a felicidade não pode ser perseguida. Deve ocorrer como o efeito colateral não intencional da dedicação pessoal a uma causa maior que a si mesmo. Em outras palavras, a felicidade não é algo que perseguimos. É algo que surge naturalmente quando estamos envolvidos em uma vida significativa. Mas é aqui que as coisas se tornam ainda mais interessantes, porque se a felicidade é um efeito colateral do significado, a verdadeira questão é como criamos ativamente o significado em nossas vidas diárias. A resposta de Frankl foi simples, mas ele acreditava que o significado não é encontrado em grandes teorias ou debates filosóficos. É encontrado em ação, em como vivemos, como trabalhamos, como amamos e como respondemos ao sofrimento. Pergunte a si mesmo: o que é algo significativo que você pode fazer hoje? Não precisa ser algo grandioso ou que mude o mundo. Pode ser tão simples quanto oferecer bondade para alguém que precisa, comprometendo-se totalmente a uma tarefa que importa, dando um passo em direção a
uma meta que você tem negligenciado ou conversando com um ente querido que vai além das interações no nível da superfície. Ponto. Porque o significado não é algo que esperamos. É algo que criamos a cada momento, a cada escolha que fazemos. Mas há algo ainda mais profundo nisso, algo que explica por que tantos. Eu tenho negligenciado ter uma conversa com um ente querido que vai além das interações no nível da superfície. Porque o significado não é algo que esperamos. É algo que criamos em cada momento, a cada escolha que fazemos. Mas há algo ainda mais profundo nisso, algo que explica por que tantas pessoas lutam para encontrar significado. Mesmo quando sabem que está ao seu alcance, tudo se resume a uma das verdades mais esquecidas sobre a vida. Temos medo de significado porque o significado vem com responsabilidade. Viver uma vida verdadeiramente significativa significa aceitar que somos responsáveis pela maneira como vivemos. Isso significa que não está mais se escondendo por trás de desculpas, não espera mais o momento perfeito e não culpando mais nosso passado, nossas circunstâncias ou o mundo por nossa falta de direção. Significa reconhecer que esse momento agora é nossa chance de criar algo significativo. Frankl entendeu isso melhor do que a maioria porque testemunhou os dois extremos da natureza humana. Nos campos de concentração, ele viu o pior da humanidade: crueldade, indiferença e desesperança. Mas ele também viu atos extraordinários de coragem, compaixão e resiliência. A diferença entre aqueles que se renderam ao desespero e aqueles que encontraram significado em seu sofrimento se resumiam a única coisa: escolha. Não conseguimos escolher tudo o que acontece conosco. Não conseguimos controlar as tragédias, perdas ou injustiças que a vida joga em nosso caminho. Mas sempre temos controle sobre uma coisa: como respondemos. É aqui que reside o verdadeiro poder. Não nas circunstâncias que recebemos, mas na maneira como escolhemos interpretar e agir sobre eles. Então agora a pergunta não é mais qual é o significado da vida. A questão é que significado você criará com sua vida? Aqui é onde tudo se reúne porque, enquanto as ideias de Frankl fornecem o roteiro para o significado, há uma peça final, uma realização tão poderosa que, uma vez entendida, tem o potencial de mudar tudo. Essa realização une tudo o que discutimos: o poder do trabalho, do amor e do sofrimento. A importância da responsabilidade, a necessidade de escolha. É isso que descobriremos na parte final, a última, a verdade mais profunda que mudará para sempre a maneira como você vê sua existência. Agora chegamos à realização final e mais poderosa. Ao longo desta jornada, exploramos a descoberta de Viktor Frankl de que o significado não é algo que encontramos, mas algo que criamos. É forjado através do trabalho, do amor e do sofrimento. A responsabilidade é a chave para desbloquear uma vida de propósito. Mas aqui está a verdade final. Aqui reúne tudo: o significado não é algo que criamos uma vez e depois seguramos para sempre. É algo que devemos criar repetidamente em cada momento de nossas vidas. É aqui que a maioria das pessoas dá errado. Eles acreditam que o significado é um destino, que uma vez que o encontrar, nunca mais se sentirão perdidos. Mas o significado não é um ponto fixo, não é uma resposta final. É um processo contínuo, uma jornada ao longo da vida que nunca termina realmente. O próprio Frankl entendeu isso profundamente. Depois de sobreviver aos campos de concentração, depois de perder a esposa, a família e tudo o que ele sabia, ele poderia ter acreditado que sua busca por significado havia terminado. Tendo sofrido tanto, ele tinha direito a uma vida de paz e certeza. Mas ele não parou. Ele continuou seu trabalho. Ele escreveu, ele ensinou e passou a vida ajudando os outros a descobrir significado em seu próprio sofrimento. Poderia ter acreditado que sua busca por significado terminou, que, tendo sofrido tanto, ele tinha direito a uma vida de paz e certeza. Mas ele não parou. Ele continuou seu trabalho. Ele escreveu, ele ensinou, passou a vida ajudando os outros a descobrir o significado em seu próprio sofrimento, porque entendeu que o significado não é algo que alcançamos e depois nos apegará, é algo que devemos renovar repetidamente. E isso leva à pergunta final, a pergunta de que somente você pode responder: que significado você criará hoje? Amanhã não é o próximo ano. Não quando você tem mais tempo, ou quando as coisas são mais fáceis, ou quando você se sente mais pronto, agora. Porque a verdade é que nunca haverá um momento perfeito.
Nunca haverá um tempo em que a vida esteja livre de incerteza, luta ou obstáculos. Mas sempre haverá esse momento, aquele que você está vivendo agora. E neste momento, você tem uma escolha. Você pode optar por desviar, esperar, deixar o significado deslizar pelos dedos enquanto procura algo externo para dar a você, ou pode optar por criá-lo através do trabalho que faz, o amor que você dá e a maneira como enfrenta o sofrimento inevitável da vida. E esse é o segredo que aqueles que vivem vidas significativas entendem. Você não encontra significado, você traz significado para o que fizer. Uma tarefa simples realizada com o propósito se torna significativa. Um pequeno ato de bondade dado com intenção se torna significativo. Uma experiência dolorosa diante da coragem se torna significativa. O significado não está no mundo, o significado está em você. Foi isso que Viktor Frankl descobriu, foi isso que ele viveu, o que ensinou, o que deixou para trás para o mundo entender. E agora a responsabilidade é sua. Então eu pergunto, como você criará significado hoje? Porque no final, o significado da vida não é algo que você espera, é algo que você se torna. Obrigado por olhar.